Não é uma, não é duas, são 3 notícias terríveis sobre o Lula. Foi confirmado, eu vou trazer essa informação completa nesse boletim, além dessas outras várias informações. Separei aqui uma pancada atrás da outra para trazer aqui para todos vocês notícias urgentíssimas, muito grave que acabou de acontecer. Eu vou explicar nos mínimos detalhes. Rapidinho, claro, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando início, Lula sendo escorraçado em São Paulo, gente. A situação realmente assim, a casa tá caindo pro Lula, né? O Lula deve estar furioso aqui com essas informações. Flávio Bolsonaro tem 50,4% e Lula 38%. Gente, é uma diferença muito grande. Meu Deus, gente. O Lula deve estar chorando neste exato momento. E no segundo turno em São Paulo, diz última pesquisa, gente, tá aqui. Flávio Bolsonaro 50,4% e 38% para Lula da Silva. Levantamento da Vox Brasil, pesquisa feito de 22 a 25 de abril entre os eleitores de São Paulo, mostra que o senador Flávio Bolsonaro venceria o atual presidente Lula da Silva do PT no estado de São Paulo em um eventual segundo turno na disputa pelo Planalto. Flávio teria 50 e o Lula só 30. Gente, o Lula deve estar enlouquecido com isso aqui, gente, tá? Meu Deus do céu, o Lula deve estar desnorteado, gente. No primeiro turno, Flávio soma 45, Lula aparece com 34. Realmente o povo paulista, quem diria, gente, tá? Um estado que já foi dominado pela esquerda, pelo PT, pelo Haddad. Meu Deus do céu, gente. Acabou pro Lula. Acabou pro Lula. Agora vocês pensam assim, acabou só pro Lula? Não. Acabou também para a grande aliada do Lula, Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina. Gente do céu, grande aliada histórica de longa data do Lula, foi pegando flagra, propina, e vai ter que devolver o dinheiro roubado ao povo argentino. Eu tô perplexa com isso aqui, gente. Justiça argentina confirma ordem para apreender 2,5 bilhões em bens de Cristina Kirchner, amiga de Lula, gente, tá? Lá parece que tem lugares que o crime compensa, né? Tem outros que a justiça realmente funciona. Vamos lá, gente. Tá aqui. Que notícia terrível para a aliada do Lula, né? Justiça da Argentina mantém a apreensão de 2,5 bilhões, gente. Tudo dinheiro roubado. E graças a Deus foi confiscado através de dinheiro em contas, através de bens. A Justiça da Argentina confiscou um monte de coisa da mulher. E tá apreendido e não vai retornar para ela nem para os filhos. É dinheiro que foi roubado do povo que vai voltar para o povo. Quem dera se aqui no Brasil a justiça fosse desse jeito, né, gente, tá? Meu Deus do céu. A Câmara Federal de Cassação Penal da Argentina manteve integralmente a ordem de apreensão de bens no valor de 500 milhões. Na atual cotação, 2,5 bilhões, né? Da ex-presidente Cristina Kirchner e seus filhos, Máximo e Florência Kirchner, e do empresário Lázaro Baez. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, notícia confirmadíssima. Então, os bens da Cristina Kirchner, grande aliada do Lula, continua confiscado, gente, tá? O Tribunal da Segunda Instância negou o pedido dos réus para anular a ordem de confisco de propriedades estabelecida na sentença condenatória, ou seja, fica mantida a ordem de confiscar bens da ex-presidente, 19 bens cedidos aos filhos e 84 do empresário. O total, 104 propriedades, e parece que foi fruto de muita roubalheira, muita fraude, muita corrupção, está sob a tutela do governo argentino. Gente, tá? O Milei tá partindo para cima dos corruptos, gente, já.
E eu acho que é exatamente isso que o Flávio Bolsonaro vai fazer aqui no Brasil, gente. Se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, a casa vai cair para muita gente aqui no Brasil. Gente, tá aqui. Saiu na CNN também. Justiça da Argentina ordena a apreensão dos bens de Cristina Kirchner. A casa caiu para a aliada do Lula. E agora deixa eu trazer aqui a terceira notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva. O homem realmente está desesperado. A comprovação é essa matéria que saiu na Veja, gente. Governo vai desarmar bombas da gestão Haddad que tiram a popularidade de Lula. Resumindo para vocês, o que é que acontece? Durante os 3 anos e meio dessa última gestão fracassada do Lula, o que é que o Lula e o Haddad fizeram? A única coisa que eles fizeram aqui nesse desgoverno foi enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Isso tá feio pro Lula, porque o Lula fez muitas promessas, né, durante a campanha. Disse que ia acabar com isso, que ia acabar com aquilo, acabar com... Não cumpriu as promessas e, para além de não cumprir as promessas que os eleitores dele já estão furiosos, teve a questão dos impostos, das taxas, que foi uma atrás da outra no lombo do povo brasileiro. Agora o que o Lula vai fazer? Gente, olha, a taxa das blusinhas eu não queria, gente, foi culpa do Taxade. Agora o Lula vai fazer o quê? Gente, calma que eu, Lula da Silva, né, que meti a mão no bolso de vocês durante todo esse tempo aí com a taxa das blusinhas, torrei, gastei babescamente, com viagens, tal, luxo. Agora não, gente, calma que eu vou salvar vocês, tá? Eu vou salvar vocês e vou lutar para o fim da taxa das blusinhas, gente. Será que o Lula... Acho que o Lula acha mesmo que deve estar escrito trouxa aqui na nossa testa. Só pode, gente, tá? Tá aí. O plano do Lula, gente, tá? É acabar com a taxa das blusinhas que o governo dele criou. O Lula, resumindo para vocês, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, ele quebrou sua perna, mas calma, que ele vai dar uma muleta para você, tá? É isso que o Lula pretende fazer. Tá aqui, gente, ó. Lula bateu o martelo para tentar recuperar a popularidade perdida, tá? Vai desfazer obras de Fernando Haddad na Fazenda. Quer o fim da taxa das blusinhas e uma guerra declarada ao ecossistema de bets no Brasil. Tudo foi aprovado aqui dentro do governo Lula. Nada é levado para frente sem o aval do Lula. Vocês acham que o Haddad teria levado essa questão das blusinhas para frente sem o aval do Lula, sem a autorização do Lula? É claro que teve autorização do Lula, né? Eu vi vários parlamentares, Lindbergh Faria mesmo, por exemplo, lá gravou um vídeo desesperado dizendo, gente, não confiem, é fake news da direita, não vai ter taxação das blusinhas. O que o Lula fez? Taxou as blusinhas. A Janja, calma, gente, vai ser só para os empresários, a pessoa física vai ficar tranquila. O que aconteceu? Todo mundo se ferrou, todo mundo se ferrou. Agora, para o Lula ficar bem nas pesquisas, para tentar recuperar um pouquinho de popularidade, o que ele vai fazer? Calma, gente, agora eu vou tirar as taxas das blusinhas. Meu Deus, gente, é desespero. Lula tá desesperado. E agora, gente, decisão sobre prisão. Fátima de Tubarão e Iraci Nagoshi Moraes concede prisão domiciliar a idosos do Rio de Janeiro. O que será que está acontecendo com Alexandre de Moraes, gente, tá? Está sendo aí massacrado na imprensa por causa dos escândalos do caso Master. Está sendo massacrado pelo Romeu Zema, que tem feito duríssimas críticas. Eu estou vendo juristas de direita, de esquerda. Vocês viram agora, gente, há pouco instante, o Gabeira, jornalista esquerdista lá dentro da Globo News, né, num vídeo aí de alguns dias, detonando o Alexandre de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes se converteu, tá bonzinho. Será mesmo que ele tá bonzinho? Deixa eu trazer aqui um vídeo do Dr. Jeffrey Chiquini explicando para vocês o que é que está acontecendo. Alexandre de Moraes foi bondoso e piedoso, né, ao conceder prisão domiciliar às senhoras idosas condenadas pelo 8 de janeiro. Será? Vamos assistir, vamos ver o que o Dr. Jeffrey Chiquini tem para revelar para nós a respeito dessa nova decisão de Alexandre de Moraes de soltura. Alexandre de Moraes determinou soltura da prisão. Vejam só. Vocês acham que essas senhoras aqui, ó, fiquem olhando,
mereciam passar um dia sequer da vida em uma penitenciária. Olhe a idade dessas senhoras. Não é nenhuma boa ação, não, conceder a essas patriotas prisão domiciliar. Elas sequer deveriam ter sido presas. Essas senhoras foram presas no 8 de janeiro por terem se manifestado em uma praça pública. Esse vídeo aqui, ó, não é de saidinha, de traficante, não, de ladrão deixando a penitenciária. Essas senhoras aqui, ó, são cidadãos comuns, como você que está me assistindo, que não estão livres, leves e soltas, não. Irão agora colocar uma tornozeleira, terão uma prisão domiciliar, tudo porque tiveram a ousadia de ir para frente de uma praça pública. Enquanto corruptos continuam roubando, traficantes continuam soltos, ladrões continuam roubando cidadãos de bem. Esse é o Brasil. Alexandre de Moraes acabou com a justiça brasileira e é por isso que precisamos arrumar essa justiça do nosso país. Não há como nos livrarmos dessa tirania sem arrumar o STF. A única verdade é que tiranos deram golpe no Brasil, acusando e condenando esses inocentes de tentativa de golpe. Todos esses que puniram injustamente patriotas inocentes não merecem só o impeachment, merecem responsabilização penal também. Eles é que deveriam estar nesse lugar aqui. Gente, segundo o Dr. Jeffrey Chikine, eles, os julgadores, é que deveriam estar na cadeia, que deveriam estar presos. Que de onde elas estão saindo? Da cadeia. Ele disse que eles deveriam estar nesse lugar. E aí, gente? Alexandre de Moraes recua, volta atrás e concede prisão domiciliar às idosas do 8 de janeiro, gente. Eu fico pensando assim, tem que ser muito cruel, tem que ser muito cohort para deixar idosas, gente, tá? De mais de 70 anos presas, em situação precária. Vocês não têm noção, gente, do que é essas prisões. Meu Deus do céu, o que essas mulheres, o que essas senhoras passaram. É degradante, é humilhante, gente, tá? Meu Deus do céu, é muita crueldade, muita perversidade. É só uma humilde opinião, gente, tá? E tem mais, gente, tem mais aqui para completar o combo de notícias terríveis para Lula da Silva. Sem citar Flávio, Tarcísio chama Lula de ultrapassado e defende renovação. Em evento recente, Tarcísio de Freitas desceu a lenha em Luiz Inácio Lula. Foi assim com os 2 pés no peito do Lula. Humilhou sem dó e nem piedade. De forma bem gentil e educada. Que eu gosto, né, no Tarcísio. De forma gentil e educada, ele vai lá e pega bem na ferida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o presidente Lula é uma liderança ultrapassada e que a política do Brasil precisa de renovação. Renovação seria o quê? Flávio Bolsonaro, né? Tarcísio disse que a política brasileira sofre com a lentidão na troca de seus representantes. Um dos problemas do Brasil é o processo de substituição lenta da política. São as pessoas que ficam ultrapassadas e não percebem que é hora de parar, afirmou durante evento em Monteiro Lobato, São Paulo. Mandou um duro recado pro Lula. Lula do céu, você está ultrapassado. O Brasil quer mudanças. O governador citou uma liderança envelhecida que não tem mais nada a oferecer. Ele disse que o Lula não tem mais nada para oferecer, está ultrapassado. Ao ser questionado se falava de Lula, ele respondeu, com certeza. Não só ele, outras lideranças envelhecidas do Brasil também, que já não estão fazendo diferença, não está fazendo mais nada. Tipo assim, eles estão ali recebendo um belíssimo salário, porque, diga-se de passagem, é muito dinheiro que a gente gasta, dinheiro suado dos nossos impostos, indo para o bolso desse bando de incompetentes. Imaginem só vocês que estão aí do outro lado mexendo. O Lula tem quase 40 ministros. Todos um bando de inúteis, na minha opinião, e tudo ali recebendo aquela fortuna.
E você vê a tragédia que se encontra o Brasil, você pensa assim, parece que o Brasil está à deriva, não tem dirigente, porque a economia está aos frangalhos, né? Está destruída. As estatais, vocês estão vendo aí o que é que aconteceu com as últimas, né? Os Correios, né? Rombo de 8,5 bilhões. Isso sem citar, pelo amor de Deus, gente, tá? Realmente ultrapassado, tem que mudar, tem que vir novas lideranças e mudar o destino do povo brasileiro, gente, tá? Vocês se lembram da fala do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E para isso, claro, eles tiraram o Bolsonaro, porém ele colocou o filho dele e o Brasil vai estar muito, muito bem representado. E lembre-se que Flávio Bolsonaro prometeu que quando ele subisse a rampa, ele vai subir ao lado do pai dele, Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Que os anjos digam amém e que isso realmente aconteça. Jornalista, gente, o Gabeira, o Fernando Gabeira, jornalista do alto escalão da Globo, decidiu detonar o ministro Alexandre de Moraes dentro da Globo. Ele decidiu expor Alexandre de Moraes e sua esposa dentro da Globo, gente, tá? O que é pior ainda. O ministro Alexandre de Moraes deve estar extremamente furioso, principalmente com a forma com que ele foi exposto por um jornalista do alto. Esse aqui não é qualquer um jornalista da Globo. É o Gabeira, gente, tá? Que acabou de fazer revelações bombásticas sobre Alexandre de Moraes. Assistam até o finalzinho. Está muito no início, né? Eu ouvindo as interpretações hoje dessa troca de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, eu senti, assim, um cuidado muito responsável dos analistas ao dizerem, por exemplo, o Vorcaro era cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Se fosse uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, seria perfeitamente normal. Era uma troca entre clientes e advogados. É estranho que o ministro tenha entrado no meio dessa história. Eu acho, eu me sinto um pouco analista de Bagé, aquele que fala grosserias, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu vejo esse contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, um contrato multimilionário, ele não tem expressão em ações, ele não tem expressão em defesa de ações em várias áreas nas instituições brasileiras. É um contrato que não tem trabalho de volta. No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Vorcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Vorcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Master e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro Moraes proteger o Vorcaro. Concluo mais, que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Vorcaro. Mas isso pode me trazer alguns problemas com o Supremo. Eu diria mais uma coisa que vai me trazer problemas com o Supremo. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Tem uma proposta do Walter Maiorovitch, que eu concordo com ela, no sentido de que o Supremo encerrasse a sua carreira, os ministros continuariam em disponibilidade, evidentemente, mas se formaria um novo Supremo, porque esse que está aí, no meu entender, já se desgastou de uma maneira muito grave. A proposta do jurista Walter Maiorovitch, eu tenho discutido com ela em vários lugares e acho que pode vir a ser uma proposta importante no futuro próximo. Mas desculpem essa entrada assim, de analista de Bagé, mas é como eu vejo a situação. Então, segundo o jornalista do alto escalão, né, gente, tá? Jornalista da velha guarda do Grupo Rede Globo, segundo Gabeira, tem que acabar com esse STF que está aí. Esses ministros que estão aí estão atolados em muitos escândalos graves, deveriam ser substituídos. Isso através de um projeto do Walter Maiorovitch, que é um dos maiores juristas do Brasil. E aí, gente, na opinião de vocês acham que esses ministros estão mesmo envolvidos, né, em algum escândalo de corrupção? Essas informações que estão sendo aí ventiladas, né, divulgadas, vocês acham que
é passível de expulsão do STF? Vocês acham que os ministros deveriam ser punidos? Qual é a opinião de vocês, gente? Coloca aqui embaixo, a opinião sincera de vocês. Vocês acham que o STF deveria ser modificado, né? Alguma coisa no STF deveria ser modificada? A questão do cargo vitalício, né? Tempo que eles podem ficar em exercício, salários. Coloca aqui embaixo. O que é que vocês acham que deveria mudar, gente, tá? No STF. Coloca aqui embaixo que eu faço questão de fazer plantão para ver a opinião de cada um de vocês que é inscrito aqui no nosso canal. Aqui é um canal democrático, a opinião de vocês vai ser respeitada, gente, tá? E agora, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero, gente. Mais uma pesquisa acaba de sair e basicamente trouxe aqui uma notícia trágica para Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui, ó. Lula está extremamente preocupado com o avanço da direita do Nordeste, local onde era o seu curral eleitoral, onde era o reduto. É onde o Lula mandava e desmandava. É onde decidia a eleição sempre a favor do Lula. E lá o Lula começou a ser abandonado pelo seu curral, pelo seu eleitor. E aí, gente, tá? A petezada tá toda choramingando, né? Lula da Silva desesperado, Gleice Hoffmann deve estar ali convocando a reunião, mulher deve estar desesperada, Janja da Silva deve estar chorando pelos cantos, porque se ela sair, né? Se o Lula sair da presidência, acabou a vida de luxo, acabou as viagens, acabou as andanças, acabou a vida luxuosa. Eles devem estar desesperados, gente, porque imaginem só, Lula abandonado pelo Nordeste, aí, gente, definitivamente acabou pro Lula, né? Vejam só. Hora de falar de eleições neste ano de 2026. O avanço da direita no Nordeste tem preocupado o presidente Lula, que tem visto o apoio na região diminuir. E quem vai trazer essa apuração é o Pedro Venceslau, abrindo a nossa tela aqui daqui a pouquinho. Isabel Mega também traz informação e análise, mas diga lá, Pedro, o que você apurou? Olha, o Nordeste sempre foi, desde 94, 98, um reduto muito forte para o presidente Lula e para o PT, uma verdadeira fortaleza eleitoral. Em 2022, o presidente Lula venceu graças à grande vantagem que ele colocou sobre o seu adversário Jair Bolsonaro nos estados da região. O mesmo aconteceu também nas eleições anteriores que o petista venceu. Ele sempre tem uma dificuldade maior na região Sudeste, na região Centro-Oeste, mas consegue votações tão expressivas que dão uma margem de manobra, uma margem de vantagem relativamente confortável para o petista. Mas agora o sinal está amarelo na região Nordeste, porque vários nomes da oposição, muitos do Centrão, outros bolsonaristas, estão bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, colocando em risco governos petistas que estão há muito tempo no poder, por exemplo, no Ceará e em outros estados da região. E aí os números mostram o motivo da preocupação do Partido dos Trabalhadores. Em 2023, quando o presidente Lula estava começando o seu mandato, seu terceiro mandato, segundo o Datafolha, 53% dos nordestinos disseram que o governo é ótimo ou bom. Esse número caiu agora, em abril, para 41% de ótimo ou bom. Ou seja, o presidente Lula vê reduzindo a sua vantagem histórica na região Nordeste. Vantagem que nunca foi, esses números relativos à popularidade do presidente no Nordeste, segundo a linha histórica do Datafolha, nunca foram tão baixos. E aí tem a questão vamos olhando para os outros anos. Em 2006, o presidente Lula venceu na região Nordeste com 77% dos votos contra 22% de Geraldo Alckmin. Em 2018, a Dilma Rousseff venceu José Serra com 70% dos votos contra 29% de José Serra. Depois, novamente, Dilma Rousseff, em 2014, venceu com 71% contra 28% de Aécio Neves. Em 2010, Fernando Haddad teve 69,7% dos votos contra 30% de Jair Bolsonaro. E em 2022, foram 69,34% de Lula contra 30% de Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram que, nesse momento, se a eleição fosse hoje, o placar seria bem mais apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nas questões regionais que eu mencionei, um dos estados que preocupa é a Bahia, porque a ACM Neto trava uma disputa muito acirrada com o Jerônimo Rodrigues pelo governo local, que é do PT nesse momento. E o ACM Neto conseguiu montar uma grande coalizão de centro-direita, que vai inclusive dar palanque para o Flávio Bolsonaro, e ele que já disputou o governo na última eleição em 2022, pode então dar palanque para o Flávio Bolsonaro e ainda tirar o PT do poder num estado que é tradicionalmente um reduto petista. O caso do Ceará também é bastante emblemático, porque Ciro Gomes vem registrando índices de aprovação, índices de popularidade bastante grandes no estado. Ele lidera a pesquisa lá da Datafolha no estado com 47% dos votos, a mais recente, contra 32% do atual governador Eumano de Freitas. A preocupação é tão grande que teve gente do PT defendendo que Camilo Santana fosse o candidato a governador do estado, substituindo o atual governador, para manter esse grupo político no poder. Aí tem outros rachas que também preocupam o PT, como por exemplo no Maranhão, onde Carlos Brandão, que é o atual governador, rachou com o Felipe Camarão, que é o seu vice do PT. O Carlos Brandão, que vem lá do grupo político de Flávio Dino,
Dino e acabou entrando em rota de colisão com o PT, desfazendo aquela frente que foi criada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que em 2022, pela primeira vez, o presidente Lula perdeu numa capital nordestina, que foi Maceió. E em Maceió, a expectativa era que JHC, o atual prefeito da capital, fosse para o PSB, reforçando assim o palanque da esquerda, mas ele foi para o PSDB. Portanto, a situação do PT em Alagoas também não é muito... Hora de falar. Ou seja, né, gente, um combo de notícias terríveis para o Lula da Silva. E essa aqui é só a primeira. Essa aqui é só a primeira notícia terrível sobre Lula da Silva que eu estou trazendo para vocês. Então, o Lula basicamente está sendo enxotado, escorraçado do Nordeste, gente, tá? E é simplesmente inacreditável. Agora deu para vocês entenderem por quê, né? Do desespero, do chororô. O Palácio do Planalto deve estar num clima de velório, né? Porque Lula perdendo no Nordeste, ou seja, gente, é o último prego no caixão do Lula das intenções de se perpetuar no poder.